Pronto, gravando. Então, boa tarde a todos. Primeiro, antes da gente começar a nossa aula, eu mandei para vocês no início da semana as notas e a correção dos trabalhos e da prova. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, pode falar também. Se tiver alguma dúvida com relação ao último exercício, a gente pode tirar agora antes de começar a aula. Todo mundo está me ouvindo certinho? O trabalho de vocês, alguns de vocês foram muito bem. Em geral, todo mundo foi pelo menos mediano para bom. Eu acho que só tirou assim, tiveram poucas pessoas que tiraram nota realmente baixa, então parabéns aí para todo mundo. Eu só quero pedir que vocês tomem mais atenção no manter o código organizadinho, que tinha algumas pessoas que realmente teve gente que cometeu erro de indentação, esse tipo de coisa. Eu estava esperando que vocês não cometessem mais, tá? Mas eu vou... Você não foi o único, Gabriel, que não tirou 10. Teve você que não tirou 10 porque nem descreveu, e teve mais de uma pessoa também que não tirou 10 porque na descrição a descrição não ficou muito boa. E aí vem outra atenção que eu quero chamar de vocês. Leiam com atenção os enunciados e os requisitos dos exercícios e das questões. Isso vai evitar muitos pontos perdidos. Teve muita coisa que eu vi que vocês perderam ponto porque não leram corretamente o enunciado. Rafael, eu acho que você exatamente, acho que teve mais alguma outra coisa que você não tirou 10. Não foi só o lugar do arquivo, não. Mas teve o lugar do arquivo também. Se eu não me engano, eu tirei 1/10 seu por conta do lugar do arquivo, porque estava lá nos requisitos onde que você tinha que deixar os arquivos. Então, perdeu ponto na questão de seguir os requisitos. Então, eu acho que não tem... Ninguém levantou aí nenhuma dúvida. Vamos seguir para a nossa aula. Então, cadê o slide? Então, hoje a gente vai falar de testes. Você quer falar alguma coisa, Gabriel? Ou calma, foi para alguma outra pessoa? Tá. Hoje a gente vai falar de testes. Por que testar? Na verdade, a gente já meio que testa. Só que o teste que a gente faz é aquele processo iterativo de faz o código, e aí você escreve alguma coisa que use aquilo que você está fazendo, e aí você vai observar, depois do código escrito, vai observar se o comportamento dele está dentro do esperado ou não. Hoje a gente vai estudar uma estratégia um pouco para inverter isso. Vai criar testes automáticos. Aí normalmente quando você cria testes automáticos é comum você criar os testes antes mesmo de criar o código. Você sabe o que o código quer fazer, você cria o teste para conferir se o código está fazendo aquilo, e aí você depois cria o código e vai iterando o código até ele atender os testes. Mas por que fazer isso? Por que ter esse trabalho de criar esses testes? Primeiro, para garantir a corretude do seu código, garantir conformidade com especificações. Então, se você tem um teste ali que de fato testa se está dentro da especificação, você garante que você está conforme elas. Você vai ter uma refatoração segura, porque a partir do momento que você tem testes,
Se você alterar o código, o que é refatoração? Refatoração, eu talvez já tenha falado para vocês de refatoração ou não tenho certeza se eu falei ou não, mas refatoração é pegar o seu código e melhorar a implementação dele, ou seja, é alterar a escrita dele para melhorar sem alterar a funcionalidade. Isso que chama refatoração. E aí, como que você garante que a refatoração que você fez de fato não alterou a funcionalidade? Com testes. E aí, se você tiver testes automatizados, isso vai garantir mais ainda que o seu código não teve nenhuma alteração de funcionalidade no processo de refatoração. Isso também ajuda muito no desenvolvimento iterativo, ou seja, você vai criando ali pedaços do seu código e testando ele e observando quais partes estão atendendo aos testes e quais não estão, para você ir corrigindo questões que possam estar, partes que podem estar erradas ainda no seu código ou não implementadas. Minimização de risco, quando você tem um código que vai ser utilizado para alguma coisa, alguma tarefa crítica, é importante que ele seja testado bastante para você não ter risco desse código causar algum problema. Vamos supor que você, quem for seguir na área de ciência de dados, por exemplo, muita gente de ciência de dados vai trabalhar para banco. Aí você vai fazer lá um software de um banco, não pode ter erro. Então, assim, é bastante importante os testes para você minimizar esses riscos e validação de algoritmos também. Às vezes você tem um algoritmo novo ali que você espera um resultado dele, mas você não tem certeza se ele vai dar aquele resultado ou não. Você pode usar os testes para validar se está dando o resultado que você espera ou não. Então, a gente tem aí vários motivos para testar. E como que a gente vai fazer esses testes? O Python ele tem algumas ferramentas para nos ajudar na hora de criar testes. Só que não é isso que eu vou falar agora. Tá? Antes de eu falar disso, eu quero falar um pouquinho, eu vou citar que existe e explicar para vocês um pouco como ele funciona, que é o Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. Da mesma maneira que a gente tinha a programação orientada a objetos, que era quando você o aspecto, você fazia os seus programas modelado com objetos. O desenvolvimento orientado a testes, você vai fazer o seu desenvolvimento voltado aos testes. Você ainda pode usar a orientação a objetos junto com o desenvolvimento, junto com o TDD, vou chamar de TDD daqui para frente, mas é o Test Driven Development. Você pode usar o TDD junto com o POO, com a programação orientada a objetos. Inclusive, algumas ferramentas de testagem usam orientação a objetos na criação dos testes. Mas o TDD, você vai criar o teste primeiro, é uma filosofia onde você primeiro cria o teste e depois você cria o código. Então, o primeiro passo aqui, quando você vai, código primeiro. A abordagem tradicional é código primeiro e teste depois. É o que a gente tem feito até hoje nas nossas aulas. A gente sempre escreve o código e testa depois o código. A TDD, você inicia escrevendo o teste. Você cria o teste automatizado primeiro, que vai definir uma melhoria de função no seu código, ou um requisito que você tem que atender ali no seu código, um ou vários requisitos. Então, você cria os testes a partir do requisito ou da função que você quer implementar. E aí, a partir desse momento, esse teste vai falhar, porque você não tem o código ainda para atender aquele teste. E aí, a partir do momento que você tem o teste implementado,
é que você vai começar com o código. Você primeiro faz o código mínimo possível para passar esse teste. E aí passou, e aí você começa a refatorar. Depois você refatora o seu código para ele ser mais organizado e atender melhor aqueles padrões de qualidade. Então você inicia esse ciclo. E aí, a partir disso, você vai avaliar se aquele teste está adequado mesmo para o que você quer ou não. Se ele não tiver, você itera o teste, melhora o teste, e aí seu código vai começar a falhar o teste de novo, aí você itera o código. Então você cria um ciclo aí, que é esse ciclo aqui. Você começa dos requisitos, e aí você entra, o ciclo, o pessoal não sei exatamente quem que criou isso, mas o ciclo do TDD o pessoal chama de vermelho, verde, refatoração. Você entra no vermelho, que é escrever o teste vai falhar, aí você escreve código para atender para o teste passar, o teste passou, você refatora para limpar seu código e itera e entra aqui de volta. Aí você avalia de novo se você precisa alterar o teste, se precisar altera, aí o código vai voltar a falhar, escreve código, você entra aqui nesse loop até o seu código, você estar satisfeito com o seu código. Então esse é o ciclo do TDD, do Test Driven Development, que é o vermelho, verde, refatorar. No vermelho você escreve a função, o teste da função ou da melhoria de uma função que você quer implementar. Esse teste vai falhar. Depois você escreve o código, o mínimo para passar o teste, sem nenhuma funcionalidade extra. Aí você refatora. Na hora de refatorar você vai avaliar se você precisa de mais funcionalidade ou não. Se você precisar de mais funcionalidade, você vai criar um teste novo para avaliar essa funcionalidade a mais e entrar de novo aqui no ciclo. É lindo, mas eu sei que nem sempre a gente consegue seguir isso aqui. Você tem que ter experiência na criação de testes para funcionar bem o TDD. Se tudo na vida a gente conseguisse implementar usando o TDD, todos os códigos seriam lindos, maravilhosos. Mas não é muito o que a gente tem na realidade. Às vezes você tem limitação de tempo, às vezes tem limitação de experiências. Tipo, se eu hoje disser para vocês, isso aqui é como escrever um teste, e eu disser, criem um software para uma biblioteca seguindo o TDD, vocês não vão ter experiência suficiente para criar os testes antes de criar o código. Mas é sempre bom, sempre que você puder, escrever pelo menos parte dos testes antes, vai te ajudar bastante a criar um código melhor no final. Às vezes gasta mais tempo, às vezes falta experiência, mas é uma filosofia muito boa de se tentar seguir essa filosofia do TDD. Alguma dúvida do TDD? Se não tiver, a gente vai entrar então na parte das ferramentas que a gente tem no Python para criar os testes. Exatamente, o TDD você usa o teste como um norte, o teste é o seu objetivo. Então você tem lá uma especificação que está na sua cabeça, ou alguém te passou uma folha de especificações, crie, por exemplo, o enunciado de uma questão ou de alguma coisa. Aí a partir disso você traduz isso para testes e entra naquele ciclo aqui do vermelho, verde refatorar. Escreve o teste, escreve o código mínimo para o teste passar, sem pôr nada a mais, refatora e ali na refatoração você avalia se você precisa criar mais testes ou não. Se precisar, entra de novo no ciclo. Cria mais teste, escreve o código para passar, refatora, até você chegar aqui na fase de refatoração e ver que não tem mais nada para você criar.
Exato, vamos dar um exemplo simples. Você quer fazer uma calculadora de soma. Aí você cria lá os testes. Se eu somar 2 mais 2 tem que dar 4. Se eu somar 2 com menos 3 tem que dar menos 1. E aí você faz uma lista ali de exemplos. Não precisa ser, na verdade, na maioria das vezes você não consegue fazer teste exaustivos, mas na hora que você for escrever o código, você vai escrever e aí o teste já vai estar pronto. A hora que você chegou no mínimo ali para o que o teste passa sempre, você avalia se precisa criar mais teste ou não. Gabriel, refatorar é modificar o seu código para melhorar ele sem alterar a funcionalidade. Então, às vezes, a primeira implementação que você faz não é a ideal. Então, você vai olhar ali para o seu código, o que eu posso melhorar nesse código sem alterar a funcionalidade dele. Esse é o processo de refatoração. É um conceito muito importante também, inclusive fora de desenvolvimento orientado a testes. Refatoração é uma coisa bem comum de se fazer, é um termo bem comum de se usar. Você faz a primeira implementação do seu código, mas principalmente quando você tem problemas mais complexos, nem sempre a primeira implementação é a ideal. Às vezes você usou você não sabia exatamente como é que ia funcionar, e aí você usou uma maneira mais simples primeiro de implementar, ou que é cara computacionalmente, ou então o código está bagunçado, tipo, arrumar o código, adicionar docstring, adicionar tipagem, é um tipo de refatoração. Mas normalmente refatoração você mexe no código mesmo. É observar ele ali e ver. Às vezes você tem uma variável, você está guardando muita variável temporária ali no meio que você não precisa de tanta. Às vezes você está com um loop for, tipo um loop for dentro do outro, que isso vai ser caro computacionalmente e seu código vai demorar demais. Você pode minimizar isso com alguma técnica, alguma coisa. Então esse é meio que o processo de refatoração. Tá? Deu para entender? Tranquilo? Então vamos seguir para as ferramentas que a gente tem. Isso aqui é muito legal, o TDD, mas para a gente fazer TDD a gente precisa de ferramenta de testagem automatizada. O princípio aqui do TDD é escrever primeiro o teste automatizado e depois o código. A gente precisa saber teste automatizado então para usar o TDD. Qual é a primeira ferramenta que o Python dá para a gente para isso? É o comando assert. O comando assert ele é um comando que propositalmente vai quebrar seu código se tiver alguma coisa errada. Você dá uma condição ali, que se aquela condição não for atendida, o seu código vai quebrar. Então aqui, ó, a principal função do comando assert é a criação de testes automatizados. Ele vai permitir que você testar se uma condição é verdadeira. Se a condição for falsa, ele vai interromper ali o seu programa, levantar um assertion error, uma exceção assertion error, e você pode pôr uma mensagem também. Então aqui é a sintaxe básica do assert. Por exemplo, assert x maior que 0. Se o x for maior que 0, ele vai só seguir. Ele vai testar aqui, x é maior que 0? Beleza, passou reto. Ele não faz mais nada, ele não entra em nenhum bloco, ele não muda nada no seu código. Ele só testa isso aqui. Se for verdadeiro, é como se esse assert não tivesse ali. Agora, se for falsa a condição, aí ele já vai interromper o código, ele vai levantar uma exceção, assertion error, e você pode pôr, então aqui eu tenho dois exemplos. Um exemplo sem mensagem, x maior que 0, e eu tenho um exemplo aqui com a mensagem. Então a condição aqui foi se o tipo de B é lista. Se B não for lista, ele vai levantar o assertion error e dar essa mensagem aqui, B deve ser lista.
Isso aqui poderia até ser usado para controle de fluxo, por exemplo, quando você entra dentro de uma função e você quer testar se os parâmetros foram passados do tipo certo. Não é a ferramenta ideal, a gente inclusive já aprendeu a ferramenta ideal, chamar um raise apropriado, de uma exceção apropriada, por exemplo, se o parâmetro for do tipo errado, levantar um type error, se o conteúdo do parâmetro estiver inadequado, levantar um value error e assim por diante, igual a gente viu na aula passada. O assert é mais para fazer testagens mesmo. Tá? Então vamos ver um exemplo aqui. Então eu tenho aqui uma função quadrado. E essa aqui é a minha implementação do quadrado. Tá certa essa implementação? Eu fiz aqui que o quadrado retorna 2 vezes x vezes x. Tá errado, né? E aí, com o assert, eu posso testar se essa implementação está certa ou errada. Eu defini aqui, eu fiz 2 testes aqui. Eu disse para ele que o quadrado de 2 tem que ser 4 e o quadrado de menos 2 também tem que ser 4. Quando eu rodar esse código aqui, que está definida a função com os asserts aqui embaixo, ele vai quebrar. Então aqui, quando ele chegar aqui no primeiro assert, ele veio aqui. Quanto é o quadrado de 2? Aí entrou aqui na função, ele calculou o quadrado de 2 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aí ele retornou 8 aqui, 8 igual a 4 vai dar falso. Opa, tá errado. E aí ele imprime a mensagem. Então ele levantou um assertion error e mostrou a mensagem que eu coloquei aqui. O quadrado de 2 deve ser 4. Aí com isso eu vi, minha implementação da minha função está errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá olhar a função e tentar achar o que está errado. Aí aqui embaixo eu corrigi quadrado de x, eu coloquei que é x vezes x. E aí, hora que eu executei esse aqui de baixo, ele nem saiu nada, porque ele passou pelos 2 asserts, estava tudo certinho, ele não fez nada. Então isso aqui é um exemplo de uso do assert. Vamos brincar com ele? Se vocês forem lá na plataforma, tem esse arquivo na pasta da aula de hoje, aula 11, tem esse arquivo mathfunctions.py. Ali tem 4 funções matemáticas, algumas delas estão implementadas certas, outras não. Então a gente vamos pegar, eu já criei também esse arquivo teste mathfunctions.py e a gente vai escrever pelo menos 2 testes para cada função com o assert. Então aqui estão as funções, então a gente tem a soma, a multiplicação, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, a subtração e a divisão. E aí eu quero que vocês me falem quais que estão errados. Eu já dei um exemplo aí de um assert para soma, e eu quero que vocês façam pelo menos 2 para cada uma dessas funções, pelo menos 2 testes. Vou dar uns 15 minutinhos aí para vocês escreverem esses testes. Deixar aqui de volta no slide. Lembrem que no assert vocês vão fazer comparações. O resultado da expressão que você coloca ali no assert é igual às expressões do if. São comparações que tem que, no final, retornar um booleano.
E esse booleano tem que ser verdadeiro se o seu código estiver funcionando dentro do esperado, ou falso se tiver alguma coisa errada com o código. Ou falso se aquele teste não passar. Dois testes para cada operação tá bom. Prestem atenção nos acentos, tá? Os nomes das funções não têm acento. Lá em cima no import, vocês vão ver os nomes das funções do jeito que está implementado. Pela guia de estilo que a gente está usando, a gente não coloca, o Python até aceita acento no nome, mas a gente não coloca acento. O que vocês devem buscar nos testes? Tentar fazer testes diversos. Então, assim, por exemplo, aqui são operações entre dois números. Coloca um zero no meio, coloca um número negativo, para testar situações diferentes. Assim, você não vai conseguir, na maioria dos casos, você não vai conseguir fazer testes exaustivos, vai poder testar todas as possibilidades. Como é que você testa todas as possibilidades de soma? Você vai tentar somar infinitos números com infinitos números, seu teste nunca vai terminar de executar. Então você tem que criar testes representativos das diferentes configurações que os seus parâmetros podem ter e dar mensagens claras do que pode estar dando errado. Então aqui, por exemplo, a gente fez uma soma com um número negativo. Eu colocaria aqui também uma com dois números negativos, por exemplo, -5
menos 3. Aí isso tem que dar menos 7. Para tentar ser bem representativo do... menos 8, isso mesmo. A desculpa clássica do professor, foi para ver se vocês estavam prestando atenção. Para ver se tá tudo certo. E aí aqui a gente vai rodar esse código para ver, testar se... Por que ele não quer executar? Vamos tentar daqui. Confio. Aula 11, teste. Esse servidor está precisando dar uma reiniciada, ele está meio lento. Pronto, aqui rodou. A gente rodou e a gente chegou no primeiro, ele passou dos asserts da soma, passou dos asserts da multiplicação, e aqui na subtração ele deu um assertion error. É útil? A gente viu que tem algum erro na subtração, mas tem alguns problemas com esse teste do jeito que a gente fez. O primeiro deles é que o assert ele para no primeiro erro que acontece. Primeiro erro que acontecer, o assert vai parar. Eu posso vir aqui na minha função, vamos lá na subtração. Na subtração não, na subtração. O que está errado? Eu usei o operador errado aqui, né? Eu usei o operador de soma no lugar da subtração. Aí achei o erro aqui, corrigi o código, voltei no meu teste e rodei de novo. Aqui agora ele já passou, ele já passou do erro do assert da subtração. Agora ele está dando erro na divisão. Aí eu vou lá no meu código, na divisão, tento achar onde é que está o erro. Também está com o operador errado. E aí vou e executo de novo o meu teste. Agora ele executou o teste. Ele foi até o fim, ó, não teve nenhuma saída aqui. Posso até dar uma mensagenzinha aqui no final. Print. Todos os testes executados com sucesso. Só que isso aqui não é o ideal. Primeiro, eu não tenho nenhuma informação do que aconteceu de errado. Eu não sei que valor que deu, que ele deveria estar dando. Eu sei o que deveria estar dando, porque eu coloquei aqui na mensagem, ele é um valor constante. Mas eu não sei o valor de fato que deu. Eu só vejo um erro, porque o assert, ele para no primeiro erro que acontece. Então, assim, eu não consigo ver todos os erros, eu tenho que ir erro a erro resolvendo o problema e eu tenho poucas informações do que aconteceu ali de fato no meu código. Então, o assert é legal, mas ele não é o ideal. Então, o comando assert, ele sempre vai interromper a execução na primeira falha. Como é que a gente poderia executar todos os testes? E aí a gente tem mais de uma solução para esse problema. Primeira solução, o módulo UnitTest. Ele é um módulo nativo do Python, é uma biblioteca nativa do Python, esse módulo. E ele é um framework para testes unitários. Testes unitários é isso que a gente faz com assert. Cada teste desse, cada assert desse poderia ser considerado um teste unitário. Isso é uma unidade, um teste específico de alguma coisa da função.
e ele fornece uma forma mais poderosa de implementar esses testes automatizados. Com o unit test, você implementa classes de teste e dentro dessas classes de teste você faz métodos de teste. E ele vai ter um conjunto de asserções específicas dele que vai te permitir fazer esses testes. Qual que é a estrutura básica para a gente usar o unit test? A gente vai fazer a criação de classes de teste, como eu já falei, e essas classes elas vão herdar essa classe aqui, essa classe test case do unit test. Tá? E dentro dessas classes, a gente vai criar métodos com esse prefixo teste. E dentro delas, a gente vai pôr os nossos testes. Aqui a gente tem um exemplo, tá na plataforma, então eu vou mudar para cá. Tá na pasta slides 14 e 21. A gente tem esse arquivo mymath aí, .py, que ele tem duas funções. A gente tem uma soma e uma divisão. E aí a gente quer fazer os testes com o unit test para essas duas funções. E aí eu criei esse myTests e unit tests. Então aqui eu tenho que importar o módulo unit test e eu tenho que importar as funções que eu quero testar. E aí aqui eu crio a minha função a minha classe de testes. Então eu criei aqui essa classe test_math_functions, que eu vou testar as funções de matemática, e ela herda, isso aqui é importante, ela herda dessa classe testCase. E aí quando ela herda essa classe testCase, ela vai herdar vários métodos assert. A gente não usa mais com unit test, você não usa o assert do Python. Você tem que usar os métodos de asserção dessa test case. Já já a gente vai ver mais. Aqui nesse exemplo aqui ele só viu o equal e o not equal. Tá? Então aqui foi um exemplo mais diverso ainda. Porque aqui nesse caso, voltando lá, a gente só pode testar... se bem que o não igual eu poderia pôr um não igual aqui. Se eu quisesse testar, por exemplo, a divisão de 45 por 9 não pode dar 10. Eu poderia testar aqui. Aqui no caso do unit test, você tem o assert equal e o assert not equal. E aí eu vou dar aqui o valor, o resultado, a chamada da função que eu quero testar. Então a soma de 1 com 1 e o valor que eu espero. A soma de 1 com 1 tem que dar 2. A soma de menos 1 com 1 tem que dar 0. A soma de 0 com 0 tem que dar 0. A divisão de 6 com 3 tem que dar 2. A divisão de 6 com 1 tem que dar 6. Aí aqui embaixo ele usa o not equal. Então a divisão de 6 com 2 não pode... Por que está um not equal? Ele forçou um erro aqui. Esse exemplo aqui foi gerado pelo chat GPT. Ele forçou um erro aqui que não faz muito sentido. A divisão de 6 por 2 é para dar 3 mesmo. Então aqui era para ser equal. E aí aqui esse if name igual a main é só para eu poder executar isso aqui direto e não precisar chamar pelo unit test. Mas isso aqui não é obrigatório. A diferença é como eu executo. Se eu ponho isso aqui, eu posso executar ele direto aqui como um script e ele vai chamar o unit test e executar para mim.
Esse editor aqui continua não executando os códigos. Vamos voltar aqui para esse aqui, que esse aqui parece que está funcionando melhor. Deixa eu fechar esses. É muito exemplo de código que eu tenho que fazer para vocês. A maioria deles são gerados pelo GPT. E às vezes ele força algumas coisas. Você pede alguma coisa muito específica para ele e ele força algumas coisas. No caso aqui eu pedi para ele fazer um erro não tão óbvio. Aí ele multiplicou por esse fator aqui de 0.001. E aí por algum motivo ele sentiu a necessidade de forçar esse erro. Mas ele continua falhando, ó. Então aqui, ó, quando eu executo, como eu tenho esse main aqui, eu posso simplesmente, esse if name igual a main unit test main, eu posso executar ele aqui direto. Se eu não tivesse isso, eu precisaria aqui no terminal entrar na pasta. Então lembra que o comando para entrar numa pasta pelo terminal é o cd. Então cd aula 11, eu entro na pasta aula 11, cd, slides. Aí você pode começar a digitar e apertar a tab para ele autocompletar. Entrei aqui na pasta e aí eu posso vir aqui Python -m unit test e aí o arquivo onde estão os testes. Então isso aqui é o que você precisa fazer se não tiver esse if name igual a main unit test main aqui no seu código, tem que executar desse jeito. Mas ele continua executando do mesmo jeito. E aí o que ele falou aqui, ó? Ele falou, ó, falha, primeira coisa, a falha foi no teste de visão. E aí no teste de visão eu tive um assertion error que 2,0002 é diferente de 2. Tá? Então eu tive um assertion error aqui dentro. Então ele me deu o valor que saiu. Então ele dá mais informações. Se a soma tivesse errado também, vamos errar aqui a soma. Vou pôr mais um aqui. Se a soma tivesse errada também, ele me dá os dois erros, ó. Ele deu 2 Fs aqui para me dizer que eu tive 2 falhas. E aqui no teste de visão eu continuei com o mesmo erro, o 0002 é diferente de 2. E aqui na soma, ele também deu erro na teste soma, o 3 é diferente do 2. Vejam que dentro de cada método de teste, ele só te diz o primeiro erro. Mas ele te diz todos os métodos de teste que tiveram erro, tá? Paulo, eu tô criando um script de teste. Então eu estou usando essa biblioteca unit test e eu estou criando essas classes de teste. Então eu crio uma classe aqui que herda essa test case do unit test. E aí aqui dentro eu crio métodos de teste. O que são métodos de teste? São métodos que começam com o nome teste, com o prefixo teste. E dentro dele eu uso os métodos de asserção, que são herdados desse test case aqui. Então aqui eu só estou usando o assert equal, que é para testar se está igual. Então eu quero conferir aqui se a soma de 1 com 1 é igual com 2. Depois eu quero conferir se a soma de menos 1 com 1 é igual a 0. Então eu defino aqui uma lista de testes, eu fiz 3 testes para soma e 3 testes para divisão. E aí quando eu rodo isso, ele me diz aonde que teve erro. Deu para entender melhor agora ou você ainda está com alguma dificuldade? É importante entender aqui, porque agora a gente só vai construir em cima. Então é isso, você herda da classe da test case para criar classes de teste. E isso normalmente você sempre põe num arquivo à parte. Você põe num script à parte, poderia até ser junto, mas normalmente você põe num script à parte, que é um script de teste do seu arquivo ou da sua biblioteca, do seu pacote.
Então, normalmente você faz isso aqui separado. E aí aqui o unit test ele já melhorou pra gente, porque ele disse aqui quantos erros que teve e quais foram os erros. A única coisa do unit test é que se dentro de um método de teste eu tiver mais de um erro, como eu alterei aqui a função, ó, eu mandei a soma sempre somar mais um, é para ele falhar todos esses testes. Mas dentro de um método de teste, ele só vai me dizer o primeiro erro que acontecer. E aí eu tenho que ir resolvendo. Por exemplo, se eu fizer aqui, vamos roubar aqui um pouquinho. Eu vou pôr aqui qual que é o meu primeiro teste, é 1 e 1. Então eu vou pôr if 1, if a igual a 1, e b igual a 1. Vamos fazer diferente. Vou roubar de outro jeito. Eu vou pôr ele para somar o absoluto de A com o absoluto de B. Que aí ele vai errar só nas somas com número negativo. Aí se eu executar aqui agora, ó, o erro da soma já foi no segundo acerte. Ele passou o primeiro acerte e deu erro no segundo. Tá, o name igual a main, o que isso aqui faz? Esse if aqui é uma maneira de você descobrir se você está executando aquele script, aquele .py, diretamente, ou se você está importando ele por outro arquivo. É isso aqui que esse if faz. Aí o que ele está fazendo aqui? Se eu estiver sendo executado diretamente, rode essa função aqui do unit test. Isso é para eu não precisar na mão ir lá na pasta onde está o meu script e executar ele. A maneira tradicional de executar o unit test é desse jeito aqui. Eu vou lá na pasta onde está o meu script de teste e executo ele dessa maneira. Python-m, unit test e o meu script de teste. Para eu não precisar fazer isso toda vez, eu falo ele. Se eu estivesse executando esse arquivo diretamente como um script, roda esse unit test main e aí o unit test vai fazer o trabalho dele. Aí isso me permite, ó, se eu não tiver isso aqui, vamos tirar, limpar esse terminal. Se eu não tiver isso aqui, quando eu tento executar esse arquivo direto, ele não faz nada. Porque eu não executei nada aqui, eu defini uma classe e não fiz mais nada. Aí quando eu coloco aqui o if name igual a main, eu falo para ele executar esse unit test main e o unit test faz o serviço dele lá dentro. E aí quando eu executo, ele executa meus testes. É só para o unit test executar. É apertar o botãozinho aqui. Quando eu aperto o botãozinho aqui de executar, ele está executando aquele script. A mesma coisa que eu vim aqui no terminal e falar Python e o nome do script. Só que eu estou na pasta errada agora. Deixa eu ir lá para a pasta. Aula 11 slides. Pronto, agora eu estou na pasta. Aí eu venho aqui, Python. Isso aqui eu estou executando esse script. Quando eu chamo Python mymf unittest.py, eu estou executando esse arquivo. Mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Eu vou comentar fora esse if.
dar um clear aqui. Posso vir por aqui, ó. Então aqui, ó, eu executei esse script aqui. Ele só executou o print, porque eu comentei o unit test, tá? Então ele executou esse print aqui que tá nesse arquivo de teste. Vamos voltar aqui no outro arquivo, no mymap.py, que eu estou importando ele. Estou importando o mymap. Se eu pôr um print aqui no mymap, ele vai ser executado enquanto eu importo o mymap. Tudo que está no arquivo que você está importando, ele é executado também. Estou no arquivo mymap. Então eu vou executar lá no unittests.py, lá no meu arquivo de teste. Ó. Tá vendo, ó, que ele executou os dois prints? Então tudo que está no arquivo que você está importando, ele é executado também. Como que você evita isso? Pondo esse if aqui. Se eu pôr esse if aqui, esse if name igual a main, eu garanto que isso aqui só vai ser executado se eu estiver executando esse arquivo. Se eu estiver executando outro arquivo que importe ele, isso aqui não vai ser executado. Agora, se eu rodar de novo o arquivo de teste, ele só deu o print do script de teste. Tá? Deu para entender o que eu quero dizer com executar diretamente? É isso. E aí esse if é para isso, é para eu garantir que eu estou executando esse arquivo. Eu só vou executar esse unit test main se eu estiver executando esse arquivo aqui. E isso serve para eu poder executar esse arquivo diretamente e não precisar chamar pelo unit test, que é aquele outro comando, python -n unit test e aí o script. Tá? Então, o unit test já é uma ferramenta melhor para a gente fazer testes automatizados. Ainda não é ideal, a gente vai ver um ainda melhor hoje, mas já é um avanço e vocês vão ver muita coisa usando o unit test. Como ele é uma biblioteca nativa, muita gente usa o unit test. A gente viu aqui, nesse exemplo, a gente viu o assert equal, mas existem outros. A gente tem o assert equal, tem o assert not equal, o assert true, o assert is known, o assert in, assert is instance. Então você tem vários e se vocês forem na documentação do unit test tem mais ainda. Então aqui, ó, na documentação aqui do unit test, vocês descerem, ele vai ter, quando ele falar aqui da classe test case, ele vai falar de todos os métodos que ele tem. Então ele tem uma lista aqui exaustiva de todos os métodos de asserção que ele tem implementado e tem inclusive uns outros aqui. Você pode conferir se teve alguma exceção ali dentro, você pode conferir se teve algum warning. Então tem vários métodos que você herda quando você herda a test case que você pode usar para fazer asserções diferentes. Então aqui são alguns exemplos de asserções que a gente tem no unit test. E além disso, às vezes para você fazer o seu teste, você precisa preparar alguma coisa antes de fazer os testes. E às vezes quando você termina, você precisa concluir alguma coisa. Por exemplo, se você estiver usando um banco de dados, você precisa criar a conexão para o banco de dados antes de começar os testes.
e encerrar a conexão com o banco de dados. Às vezes o banco de dados pode dar algum problema se você deixar uma conexão pendente, ou se você estiver usando o Pandas, por exemplo, você precisa carregar algum dado. Se você estiver testando uma classe sua, você precisa instanciar algum objeto daquela classe para fazer os testes. Então, para isso, você pode criar esses métodos setup e teardown. É só criar um método com esse nome e esses métodos vão ser executados. O setup ao início dos testes, antes de executar os testes, e o teardown depois que terminar todos os testes. Então é só uma ferramenta a mais aí para você criar os seus testes. Alguma dúvida do unit test? Se não, vamos para o intervalo e 4h40, 16h40 a gente volta. Vamos continuar a nossa aula. Uma coisa que eu não mostrei para vocês antes do intervalo é como que o unit test funciona se os, se os testes derem certo. Porque a gente viu lá no assert que ele simplesmente executa e passa, ele não imprime nenhuma mensagem nem nada. Só que o unit test, a saída dele é mais no formato de um relatório. Então vamos corrigir aqui nossas funções. Então aqui a soma eu vou tirar esses absolutos para ele executar direitinho. E a divisão eu vou tirar esse fator aqui multiplicativo. Então a gente tem a soma aqui certinho. E a divisão certinha para a gente ver como é que é o unit test quando o teste passa. Se a gente executar agora nosso arquivo de teste, ele é para dar... eu esqueci de mudar, foi mal. Pronto. Então eu só corrigi aqui as duas funções. A soma e a divisão certinhas. E acabei de lembrar que esse trem por algum motivo não está executando. Aqui a gente consegue executar. Então aqui ele me diz, eu rodei 2 testes em 0 segundos e o resultado foi ok. Então ele só dá esse relatóriozinho aí, ele diz quantos testes ele rodou, para você pode confirmar se rodou a quantidade que você esperava, e ele dá esse ok no final. Certinho? E a segunda solução, que é ainda melhor do que o unit test, eu falei do unit test porque o unit test é uma coisa que você sempre vai ter disponível, porque ele é uma biblioteca nativa, é um módulo nativo do Python. Ele está embutido no Python, ele faz parte do Python, o unit test. O PyTest não. O PyTest é uma biblioteca a mais, tipo o NumPy, o Pandas. Então o PyTest nem sempre você vai ter disponível. Você vai precisar instalar ele em algumas situações e vão ter situações onde você nem vai ter a opção de instalar. É muito raro, mas pode acontecer. O PyTest é uma outra biblioteca de teste e ela é mais moderna, tem algumas características mais avançadas e mais simples. Ela simplifica o processo de implementar os testes. Então, a filosofia do PyTest é ter uma experiência simplificada e mais pythônica. Lembra lá do Zen do Python,
do simples é melhor que o complicado, o código ser bonito, essas questões, o PyTest ele tenta resolver isso. Vamos ser sinceros, isso aqui não é bonito. Isso aqui é difícil de ler. O que ele está fazendo aqui? Você tem que ler aqui o nome, achar a vírgula, ver qual é a vírgula certa para ver o que é parâmetro da sua função, o que é o valor que você quer testar. Então, assim, isso aqui não é bonito, não é pythonico, vamos usar a expressão lá que está no texto. E aí o PyTest, ele é uma outra biblioteca de testes que tem como objetivo simplificar esse processo de testagem e fazer isso de uma maneira mais moderna. Lembra lá do Assert? Vamos voltar no Assert. Esse aqui é o Assert. Ó. No Assert, a gente vê de cara aqui que ele está fazendo. Daqui, ó, Assert, soma igual a 2. Então, ó, isso aqui é muito mais fácil de ler do que isso aqui. Isso aqui você bate o olho e você vê o que ele está fazendo. Aqui você precisa interpretar, achar a posição de vírgula. E aí o que o PyTest faz? Aqui é um exemplo da saída. Inclusive ele é compatível com o UnitTest. Eu deveria ter invertido esses slides. Vamos aqui para frente. O PyTest você usa os asserts. Então assim, se você não tiver instalado, você pode, eu coloquei aqui o comando para instalar. Python-m pip install pytest. Eu recomendo vocês sempre executarem o pip com esse Python-m na frente, tá? Isso aqui faz com que você rode o pip no mesmo Python que você está rodando seu código. Nem tem, principalmente no Linux, você pode ter mais de uma instalação de Python. E aí isso aqui garante que você está rodando exatamente no mesmo Python. E aí no PyTest você não precisa escrever classes. Você pode fazer se você quiser, mas não precisa ser classe. Em geral, você vai criar funções com o prefixo teste. E dentro disso, você não vai usar os métodos de asserção lá do UnitTest. Você vai usar o comando assert simplesmente. E aí você pode executar os seus testes dessa maneira aqui, ou tem uma maneira parecida lá com aquela do UnitTest para executar o script direto também. Então, isso aqui, esse arquivo de teste aqui, que a gente tem essa classe, tem que lembrar desses asserts, ele vira isso. Então, olha a diferença. Olha o quão mais bonito isso aqui é e o quão mais limpo isso aqui é do que isso. Ele forçou o mesmo erro aqui. Mas assim, então o PyTest ele facilita bastante a vida aqui nessa questão. E aí a gente executa ele. Deixa eu voltar para a pasta. Esse aqui é o que não está funcionando. Vamos para cá. Aqui. Não é esse que eu quero. Deixa eu abrir aqui o do PyTest. Então aqui, ó, no lugar de eu dar Python-m UnitTest, eu vou pôr Python-m PyTest. E aí se eu tentar executar os testes que eu tinha criado para o UnitTest no PyTest, ele vai funcionar, ele executa, ó. Ele executou aqui, aí ele dá esse relatóriozinho. Então aqui, ó, executou 2 testes em 0 segundos. Não.
Essa é a saída do unit test. Essa daqui é a saída do PyTest. Então ele funciona com testes escritos para o unit test e ele funciona com os testes escritos para ele. Aqui ele executou do mesmo jeito. Eu vou quebrar de volta essas funções para a gente ver a saída do PyTest. Então quebrei aqui de volta as duas funções. E aí vou executar. Primeiro deixa eu executar com o script do unit test. Ó, tá vendo que é uma saída muito mais organizada, ele põe a cor aqui, te mostra o que deu errado. Ele continua dizendo aqui, ó, põe os dois Fs aqui para dizer que teve 2 erros. Ele te lista aqui quantos testes ele fez. Te fala a versão do Python, então se você quiser guardar o resultado desses testes, você tem aqui a versão do Python, a versão do PyTest que ele usou. E aí ele vai dizer aqui, ó, no teste de visão, nesse assert aqui eu tive um assertion error. No teste soma, nesse assert aqui ele põe parte do código, ele não põe só a linha que deu errado. Nesse assert aqui eu tive erro e o erro foi esse, 2 é diferente de 0. E aí aqui no final ele dá um resumo de todos os erros, ó, no teste math functions, na classe teste math functions, no teste de visão, eu tive esse assertion error e no teste soma eu tive esse assertion error. Isso com os testes do unit test, só que você pode fazer aqueles testes mais simples do PyTest, que é esses testes aqui, que é simplesmente definir essas funções de teste no lugar das classes e dos métodos de teste, as funções de teste com os asserts. Então, se eu rodar ele aqui agora eu vou rodar ele com esse script no lugar desse. Essa primeira vez eu rodei com o script do unit test, agora eu vou rodar com o dele. Aqui, ó, é bem parecido o resultado, ó. Então ele falou aqui, eu coletei 2 itens, ou seja, 2 testes, teve 2 falhas. Aí ele listou aqui as falhas. Na teste soma, esse assert aqui deu errado. O resultado foi 2. O resultado de soma 1 menos 1 deu 2. E aí deu um assertion error aqui. Aqui mesma coisa. O resultado de divisão 6 e 3 deu 2,002. E aqui no final ele dá o resumo dos erros. No teste soma eu tive um erro nesse assert e no teste de divisão eu tive um erro nesse assert. E você não precisa lembrar aquele monte de... Você não precisa lembrar esse monte de nome aqui de método de asserção. Você pode fazer direto as comparações igual fazia lá no assert. Então eu quero isso é igual a isso, e aí eu posso usar outras coisas. Por exemplo, vamos dizer que eu quero confirmar o formato da saída da função de soma. Eu quero garantir que o resultado da função de soma seja float. Eu posso criar aqui type soma de 0 e 1 is float. Aí deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou quebrar para isso. Eu vou somar e vou converter o resultado para inteiro.
agora quando eu rodar aqui o teste, ó, ele deu erro aqui nesse acerte. Os outros todos deu certo, porque eu consertei de volta a soma, só que eu estou convertendo para inteiro. E aí eu quis garantir aqui que fosse float. E aí ele vai dar um assertion error aqui, ó, no type do resultado de soma. Eu tentei conferir se ele era float e ele não era, ele era inteiro. Então, assim, para você fazer coisas diferentes, eu nem sei se o unit test... ele tem o in aqui e tem o is. Eu teria que lembrar desse acerte is, ou então consultar aqui na documentação e no PyTest eu simplesmente escrevo. Cadê? Tá aqui. O type é float? Type is float. Então, para eu fazer outras comparações, é só eu escrever a comparação. Tá? Então, é isso. O PyTest ele é uma implementação mais moderna. O inconveniente do PyTest é que você não pode contar que ele sempre vai estar ali disponível. Existem ferramentas para te ajudar nisso, mas em geral você vai ter que instalar ele. Se ele não tiver instalado, você vai ter que instalar. A aula de hoje andou um pouquinho mais rápido do que eu estava planejando. Esse aqui é o último slide do nosso conteúdo. O que a gente vai fazer agora então? Eu quero que vocês peguem aquele código que a gente fez antes do intervalo, o test math functions, e eu quero que vocês transformem isso aqui em eu quero que vocês transformem isso aqui em um script usando o PyTest. Eu quero que vocês separem, criem com esses asserts, criem uma função de soma para cada uma dessas funções e para a gente poder executar eles com o PyTest. Beleza? Então, tarefinha aí para vocês. Enquanto isso, eu vou pesquisar um negócio aqui rapidinho, que eu vi que eu não tenho aqui, que é como, vou ver na documentação do PyTest, como que a gente faz isso aqui, ó, para transformar o script de teste num script executável, igual a gente fez aqui com o unit test. Pessoal, eu vou parar aqui a gravação já, que aí enquanto vocês vão fazendo esse, eu vou subindo o material lá no Classroom. Já vou copiar para vocês a pasta do exercício dessa semana. Lucas, se o seu funcionou direitinho, você rodou dando erro com a função quebrada e com a função certinha e ele deu falha e sucesso respectivo, tá liberado. Acabei de publicar para vocês o exercício dessa semana.
tá? É parecido com o que a gente fez aqui na aula, só que eu vou querer que vocês guardem o resultado do PyTest num arquivo, e aí lá no enunciado do exercício eu falo como é que faz isso. Aumenta algumas coisas no comando. E quem está tentando executar, lembra que tem que instalar o PyTest. Tem que rodar, deixa eu mandar aqui no chat. Tem que rodar esse comando aqui para instalar o PyTest. Tem que rodar esse comando no terminal para instalar o PyTest. Provavelmente não vai ter instalado no de vocês.